Olá, meu amor, a paz do Senhor Jesus, que esta paz habite e reine no teu coração. Hoje o vídeo que eu vim trazer para você foi falando um pouco assim sobre o que aconteceu comigo, tá? Nos meus 13 anos, claro, eu já era evangélica, eu já era cristã, já tinha tido o encontro, né? Eu tinha aceitado a Jesus e aí a minha família, ninguém era crente, né? Ninguém era cristão, ninguém estava na presença do Senhor. E os meus pais se separaram bem, eu tinha 5 anos quando eles se separaram. É muito triste quando existe uma separação assim, né? Mas aí eu tinha 5 anos e o que aconteceu? Minha mãe foi para longe, meu pai ficou na casa onde a gente morava antes e o meu pai bebia muito e fumava muito. E eu via, né, aquela situação. Tem pessoas que pensam que uma criança de 5 anos não sabe de nada. Entre aspas, sabe sim. Porque é assim, ó, tem coisas que ela entende, tem coisas que ela não entende. Então, eu via o meu pai chegar bêbado, eu via o meu pai jogar as coisas fora, eu via aquela discussão entre ele e a minha mãe, coisa assim muito triste. Então, aconteceu que eles vieram se separar. No momento, os filhos não entendem muito bem isso, né? Porque tá acontecendo aquela separação, por que nós não vamos olhar mais papai e mamãe junto? Tem momento assim que a gente não entende essas coisas. E aí minha mãe foi para longe. Quando eu completei os 7 anos de idade, eu tive um sonho. Olha só o caso que eu vou trazer para vocês, como Deus ele trabalha perfeitamente, né? Eu tive um sonho, eu sonhei que eu ia numa avenida, justamente de uma feira que tinha bem próximo lá de onde a gente morava, era assim, a gente morava num bairro e o sonho que eu tive era numa avenida que ficava em um bairro de frente pro meu, né? E aí, eu bem criança mesmo, daquela idade que eu tava, de 7 anos, não era nem 7 direito, né? Não tinha nem completado os 7 anos, não. E aí eu sonhei que eu tava indo e eu olhava uma ladeira, né, uma avenida descendo muito longa e tinha naquela avenida tinha umas barreiras assim de um lado e outro. E eu olhava um homem subindo naquela ladeira e meu pai trabalhava em um supermercado, né, num supermercado, ele trabalhava em uma loja muito grande de roupa. E ele era vigia, e ele usava uma camisa creme, não era branca, era creme, com o símbolo da empresa no bolso, né? E aí, no sonho, eu olhava aquele homem subindo aquela ladeira, né? Subindo ali aquela barreira, e aí parava de frente uma casa. Na distância que eu tava, com meu olhar natural, eu não iria enxergar o meu pai, e eu não iria enxergar aquele símbolo, mas no sonho eu olhava, né, o símbolo no bolso, que era da empresa que ele trabalhava, e eu olhava ele, e eu dizia para alguém que estava comigo, eu dizia, olha o meu pai, porque depois que houve a separação, eu vi o meu pai uma vez somente, né, não tinha visto mais ele, e no sonho eu olhava ele, e eu dizia, olha o meu pai ali. Aí a pessoa que estava comigo dizia, teu pai? Eu dizia, olha ele ali, ó. Era muito distante da onde eu estava e eu enxergava ele. Quando foi pela manhã, o meu tio pediu que eu fosse na feira e convidasse uma coleguinha. Eu disse, eu vou. E aí eu fui. Quando eu cheguei na feira, eu olhei que aquela feira era uma avenida onde eu tinha tido o sonho. E eu disse para minha coleguinha, eu disse, vamos ali na frente. Aí ela disse, fazer o quê? Tu conhece aqui? Eu disse, eu tive um sonho ontem à noite. E era justamente nessa avenida que eu tava. E eu fui. Gente, vocês não acreditam. Eu tô contando algo que aconteceu comigo mesmo, porque Deus, ele é maravilhoso. E aí eu segui, e eu fui procurando aquela rua do mesmo lado que tava no sonho. Eu olhei a rua, eu olhei a ladeira. Quando eu olho o homem subindo aquela barreira lá, indo para aquela casa com a camisa creme e o símbolo, e era meu pai. Não pensei 2 vezes, fui lá, quando eu cheguei lá, eu bati na porta, bem criança, gente, só Jesus mesmo.
Eu bati na porta e apareceu uma mulher do cabelo curtinho, né? E eu disse assim, porque o nome do meu pai é Osvaldo, né? Eu disse assim, aqui que mora seu Osvaldo? Aí ela disse, é sim. Olha, gente, uma coisa que eu tive só um sonho. E ali estava acontecendo a realidade. E eu disse, é aqui que mora o meu pai? O meu pai não, é seu Osvaldo? Ela disse, é sim. Aí ela foi e disse assim, papai. Ela chamou ele de papai. E eu fiquei, digo, pai? Daí vocês dão para imaginar como foi a situação, gente. Eu disse, eu tenho uma irmã grande. A história da minha vida assim, é linda, é maravilhosa, é muito engraçada, quase não sai maravilhosa, né? E aí eu vim descobrir que eu tinha uma irmã, que eu tinha um irmão grandão, sabe? Uma irmã grandona, já uma mulherona. Eu disse, meu Deus, e aí meu pai veio, quando ele apareceu assim, ela disse assim, tem uma meninazinha te chamando aqui. Aí quando ele veio, aí ela disse, como é seu nome? Eu disse, é Nete. Aí ela disse, é Nete. Quando ela falou isso, ele saiu de dentro do quarto na mesma hora. Eu tava na porta, a porta tava um pouquinho aberta, então dava de eu olhar quem vinha de lá, da parte assim de dentro, né, da casa pra sala. Quando ele veio, gente, quando eu olhei meu pai, eita, foi emocionante. Não vou chorar aqui, eu não vou chorar. E aí, também eu encontrei com ele, abracei ele. O que aconteceu? Eu fiquei indo visitar ele. Ele disse que ele não estava indo visitar a gente, porque não era mais a mesma coisa. Vocês sabem como é que é a separação, né, gente? E aí eu comecei a estar indo visitar ele. Foi passando o tempo, foi passando o tempo. Ele nunca tinha parado de beber, ele nunca tinha parado de fumar, continuava do mesmo jeito. E aí foi passando o tempo, passando o tempo. Sabe o que aconteceu? Ele adoeceu. Eu já estava com 12 anos, 11, 12 anos, quando ele teve derrame. E o derrame foi muito forte, muito forte. Sabe aquele derrame que a pessoa dá e ele fica com um lado total morto assim, o braço não tem mais aquele controle, a perna não tem mais aquele controle, ele ficou assim, foi triste demais. Olha, meu pai que tinha assim, sabe, aparentava ter muita saúde, né? E aí quando eu olhei aquilo foi tão triste, como eu vi meu pai que para se levantar de uma cama, de uma rede, não era mais a mesma coisa, não era mais o mesmo homem, né? E aí foi passando tempo. Então, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 13 anos e eu continuei visitando meu pai. A gente se mudou de bairro, mas eu não abandonei ele, continuei visitando ele. Tinha vezes que eu não ia, ele ia próximo da minha casa e nós ia se encontrar com ele. Aí quando foi um dia, ele teve outro derrame. Tinha dado a primeira vez, aí deu a segunda vez e aí ficou pior do que estava. Mas ele parou com a bebida. Por causa da doença, ele parou com a bebida, mas ele não parou com o cigarro, com o vício do cigarro, de fumar, ele não parou. Eu não sei se tem algo a ver, mas hoje eu não posso ficar perto de pessoa que fuma, porque eu fico sem ar, eu fico buscando ar assim, eu fico buscando assim minha respiração. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, sendo que meu pai fumava, entendeu? E aí eu aceitei a Jesus e eu comecei a falar do amor de Jesus para meu pai, eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Eu, uma criança muito trancada, eu era muito trancada, muito fechada ali no meu mundo, entendeu? Na adolescência, assim, que você não sabe muito bem o que você quer, o que você vai fazer, para onde você vai. Mas eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, mesmo como eu já dei o testemunho aqui no canal, mesmo eu não entendendo nada que eu lia na Bíblia, eu não entendia nada vezes nada. Mas eu falava do amor de Jesus para meu pai, o Espírito Santo me usava para falar do amor de Jesus para ele. E então, quando foi um dia, eu disse para meu pai, pai, aceita Jesus, ele lhe ama, pai, Jesus te ama muito, muito. E ele vai te libertar do vício do cigarro, ele vai te curar, ele vai te sarar. E eu comecei a falar, e eu disse, Jesus morreu por ti, pai.
Jesus te ama. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E eu comecei a falar, fui falando e eu não me cansava. Todo domingo eu estava na casa do meu pai. Todo domingo era certo de eu ir para a casa do meu pai. E aí, quando foi um dia, gente, ele chegou e disse para mim, Nenê, ele me chamava de Nenê, né? Eu quero aceitar Jesus. Eu não me achei competente de orar por ele. Eu não me achei assim na competência de orar por ele. Aí eu disse, eu quero aceitar Jesus. Ele disse, quero. Eu disse, o senhor vai parar de fumar? E ele disse, Deus vai me ajudar e eu vou parar de fumar. E aí eu falei para minha mãe, contei tudo para ela, pois ela foi, falou com uma irmã. Minha mãe não era crente. Ela falou com uma irmã e justamente foi essa irmã, gente, que me levou para me aceitar Jesus, né? Foi essa irmã, pois foi essa mesma irmã que a minha mãe falou com ela e disse para ela, eu vou te dar o dia da passagem, tu vai lá onde o pai da Nete, que ele quer aceitar Jesus. E ele aceitou a Jesus, para honra e glória do Senhor, ele aceitou a Jesus. E aí eu via o meu pai chorar, o cigarro assim, ó, bem perto dele. Ele pedia para minha tia comprar cigarro. Ela comprava o cigarro, ele olhava a carteira lá, ele chorava, querendo fumar, mas ele não pegava o cigarro, ele não pegava. Ele dizia, Deus vai me ajudar a vencer isso aí. Gente, com o passar dos dias, pois ele olhava o cigarro e ele dizia que aquilo tinha que ficar perto dele. Eu sou assim. Tem coisa assim que eu tenho que vencer e é como se eu sentisse que aquilo tivesse que ficar perto de mim para mim não perceber que eu tô fugindo daquilo ali. Mas a Bíblia diz que nós devemos fugir do mal, né? Mas tem coisa assim que eu digo, deixa aí, porque eu quero provar para mim mesmo que Deus me deu poder para me vencer isso aqui, entendeu? Então, eu via isso nele, ele olhava cigarro aqui, cigarro ali, tudo quanto era parte da casa tinha cigarro, ele sentia o cheiro e ele não pegava para fumar, de jeito nenhum. E aí, depois que ele aceitou a Jesus, aí ele foi largando mesmo cigarro. Uma vez a minha tia chegou para mim e disse assim, Nete, eu olhei teu pai chorando tanto, querendo cigarro, mas ele não pegou o cigarro, ele não pegou. E aí eu fui vendo Deus fazendo assim um trabalho na vida dele. Quando foi um domingo, ele estava muito bem mesmo. E aí ele já estava feliz, eu perguntei para ele, estava assim com outro semblante, sabe? Ele estava com um semblante tão bonito, eu nunca vou esquecer, ele estava com um semblante tão bonito. E aí quando foi no domingo que era para mim ir, eu não fui, eu não sei se porque eu tinha muito trabalho, eu cuidava da casa da minha mãe, eu estudava, era muito trabalho, e aí eu pegava o ônibus, eu soltava muito longe, era muito longe mesmo, você não tem ideia assim, a distância que eu soltava do ônibus para andar até na casa dele. E aí quando foi naquele domingo eu não fui, quando foi na segunda-feira, pela manhã era 10 horas, 11 horas da manhã, a minha mãe chegou do serviço, ela foi pro serviço e voltou nesse horário e disse para mim, Nete, teu pai partiu hoje. Não vou chorar. E aí eu tinha ganhado ele para Jesus. Eu tinha falado do amor de Jesus para ele. Ele aceitou a Jesus. Jesus libertou ele. Jesus libertou a alma dele. Porque eu sei que ele se sentia preso naquele corpo, o qual ele não conseguia andar só, ele não conseguia fazer nada só, ele não falava com perfeição, ele ficou com problema na vista. E o que aconteceu? Ele deu derrame a primeira vez, ele deu derrame a segunda vez, na terceira vez ele deu a trombose. Quem não sabe, pesquisa aí depois, ele deu trombose, aí não aguentou, realmente ele partiu. Mas ele partiu com Jesus, ele aceitou a Jesus. Eu acredito que foi a única alma que eu ganhei quando eu aceitei a Jesus com 13 anos. Foi a única alma que eu ganhei. Mas assim, o meu bem maior, sabe? De saber que o meu pai, ele tá lá no seio de Abraão descansando. Eu vou ver ele, eu vou ver meu pai. Eu fico feliz demais. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler bem aqui, onde diz aqui, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim, o título diz assim, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo.
Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com o que há de se salgar? Com o que há de salgar? É uma pergunta. Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, que ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Sabe o que quer dizer isso? Eu aceitei a Jesus, então ali eu tomei posse que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu não posso ficar escondida, eu não posso ficar abafada, eu tenho que verdadeiramente ter na minha vida o brilho do Espírito Santo, eu tenho que verdadeiramente ter em mim, sabe, a face de Cristo, eu tenho que resplandecer, eu tenho que exalar o cheiro do Espírito Santo, eu tenho que exalar o amor de Cristo pelas pessoas, pelo meu próximo, pela minha família, pelos meus amigos. Eu tenho que fazer com que esse amor ele venha brotar. Então eu tomei posse daquilo ali e eu não continuei mais sendo aquela pessoa que eu era, mesmo não entendendo a palavra. Quando eu já falei isso em outro vídeo, você pode procurar aí, mesmo eu não entendendo, mas o Espírito Santo me usou, porque eu me coloquei no lugar ali, sabe? Me coloquei no lugar de vaso, me coloquei no lugar de instrumento para que o Espírito Santo viesse me usar. E ele me usou, e eu falei do amor de Jesus para meu pai, eu falei do amor de Jesus para ele, eu falei das boas obras, eu falei do sacrifício que Jesus fez por ele, fez por você também, que agora está assistindo esse vídeo. E eu tenho que dizer para você, foi grande a vitória de Cristo sobre a vida do meu pai, foi muito grande. Porque só quem passa por isso, só quem tem um parente que usa droga, só quem tem um parente que é viciado em cigarro, em bebida, sabe o quanto vale a libertação de uma pessoa assim. Então eu vi o meu pai ser liberto em todas as áreas, na área espiritual e na área material. E eu dou glórias a Deus, eu glorifico ao nome de Jesus, que não permitiu que o meu pai partisse daquela forma, mas ele partiu da forma mais linda que foi, porque foi liberto para a honra e glória do Senhor. Então aqui eu vou encerrando o meu vídeo e eu vou dizendo para você, seja luz, seja o sal da terra, não deixa ninguém te abafar, não deixa os pensamentos negativos te colocar para trás, mas pede para Jesus, vai na minha frente e que o Espírito Santo te conduza e que você venha falar do amor de Cristo para a tua família, para os teus amigos, para o teu próximo, mesmo aquela pessoa que você nunca viu na vida, mas se o Espírito Santo dizer, fala do amor de Cristo para ele, vai, não fica com vergonha, não se limita, mas pede para o Espírito Santo te direcionar, te guiar no caminho certo, tá? Então fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse testemunho.